Pessoal, vamos dar início a mais uma reunião magna, né, do nosso serviço de cardiologia, no nosso 38º ano, reunião de número 1567. Então, hoje a gente vai contar com a presença de uma pessoa querida aqui entre nós, que tem um monte de título aqui, mas só precisa dizer que é simplesmente Sheila. Né? E Sheila vai falar sobre doença hipertensiva na mulher. Ela está desenvolvendo, assim, além de todo o cabedal que a gente sabe de potencial de Sheila, ela tem desenvolvido trabalho importantíssimo em vários departamentos aí da nossa cardiologia, departamento de hipertensão, departamento de cardiopatia da mulher, agora na Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Então, assim, Sheila é uma pessoa hoje em dia que é sinônimo de sucesso nos eventos em que ela abraça. Então, Sheila, é um prazer grande ter você aqui para falar de um tema que você domina, né? E que tem se dedicado muito, que é a doença hipertensiva na mulher. Então, a tela é toda sua. Obrigada, chefe. Primeiro que é uma alegria estar aqui, ver, né, sempre essa reunião que é tão forte, e a gente poder estar nesse contexto maravilhoso. Falar sobre doença, sobre hipertensão, qualquer tema de hipertensão me encanta, eu sou apaixonada por hipertensão, e isso cresceu muito quando a gente começou a falar em doença na mulher especificamente. Então, essa é uma aula bem leve, vocês vão ver, para a gente ter uma ideia, para entender, inclusive, o conceito de doença hipertensiva. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação, e em tempos de IA, quando a gente coloca na IA o que é doença hipertensiva, são exatamente esses conceitos que a gente tem. Condições médicas relacionadas a uma pressão elevada, que pode causar danos em órgãos vitais, como coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos. Hipertensão arterial, que seria uma delas especificamente, que é uma pressão cronicamente elevada. A doença cardíaca hipertensiva, que seriam infarto e insuficiência cardíaca. A DRC, hoje cada vez mais íntima da doença cardíaca, os danos aos rins causados pela pressão elevada. O AVC, lógico, uma das maiores catástrofes que a hipertensão pode causar. E a doença hipertensiva na gravidez. Então, esse contexto é muito grande, mas nós tivemos um colega, o doutor Aldis Feitosa, que agora, em fevereiro, ele traduziu bem melhor ainda do que a IA. São complicações que surgem quando a pressão alta não é controlada. E aí isso vai levar a inúmeros cenários, seja infarto, seja AVC, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Eu acho que essa definição do Aldis mostra que o ser humano continua sendo muito superior a muita coisa. Os porquês da doença hipertensiva, elas são muitos. Aí a gente vai começar desde todo o contexto que envolve o ser humano, como os fatores genéticos, os fatores comportamentais, os fatores ambientais, os fatores socioeconômicos e psicossociais, além dos fatores especificamente físicos, substratos biológicos, como os mecanismos renais, os mecanismos hormonais, os mecanismos neurais e os mecanismos vasculares. Tudo isso vai levar a um contexto de sensibilidades específicas, seja sensibilidade ao sal, seja sensibilidade ao sistema angiotensina, seja disfunção endotelial, o próprio fator estresse, agressão, autoagressão, tudo isso agindo sobre um padrão que vai definir a hipertensão arterial. Porque a gente sabe que, no final, o que nós vamos buscar realmente são as lesões de órgão-alvo. A hipertensão, por si só, a gente poderia dizer que é um sinal, mas o que não nos preocupa é o que ela causa. Então, nós vamos ter lesões nos olhos, sejam microvasculares ou retinopatia hipertensiva, a gente vai ter lesão cerebral, que vai dos mais leves sinais e sintomas até um infarto hemorrágico
um infarto isquêmico ou um AVC hemorrágico, a parte cardíaca, que a gente conhece muito bem, a parte renal, que não só é a doença renal crônica, mas que vai desde a glomerulopatia arteriolar, a microcirculação e as próprias patologias das artérias. Mas isso é comum a homens e mulheres. E o que é que diferencia entre as mulheres? É que as mulheres lesam muito mais órgão-alvos e primariamente que os homens. Especificamente, elas fazem muito mais hipertrofia ventricular e aumento do volume de átrio esquerdo do que o homem. E a gente vai ver ao longo do tempo que a hipertensão, ela é um fato que acontece na vida da mulher desde sempre relacionada às suas próprias patologias. Então, a imagem que a hipertensão ela está apenas relacionada ao envelhecimento ou ao consumo de sal, ela vem decaindo, porque em meta-análises recentes, por exemplo, houve uma forte associação de síndrome do ovário policístico com mulheres jovens. A gente sabe com mulheres na fase reprodutiva, que elas têm uso de contraceptivos hormonais orais, por exemplo, a gente precisa ter muito mais cuidado, porque a gente sabe que a hipertensão afeta a capacidade reprodutiva das mulheres, ainda que esses mecanismos não estejam completamente esclarecidos, mas que também o uso contínuo do anticoncepcional mostrou numa meta-análise extremamente importante um aumento linear em torno de 13% de novos casos de hipertensão para cada 5 anos de uso. Então, é real, não é eu acho que acontece, a gente já tem evidência para isso. Por isso, monitorar mulheres jovens em fase reprodutiva, usando contraceptivo, seja oral ou seja injetável, tem que ser um hábito. Fazer medidas regulares da pressão a cada 6 meses, mas principalmente que essas medidas sejam feitas através de análises domiciliares, e não o contentamento da análise apenas no consultório, além de controlar os fatores de risco. Nós sabemos que durante muito tempo, quando a gente falava de hipertensão em mulher, só se associava à imagem da mulher grávida. E é lógico, isso foi e é ainda bastante estudado. Mas é preciso entender que o desenvolvimento da pré-eclâmpsia sobreposta a uma paciente que previamente já tinha hipertensão, e que as pessoas muitas vezes desvalorizam, chega a 1/4 do total das mulheres que estão grávidas. Então, um percentual extremamente importante de mulheres que podem evoluir para pré-eclâmpsia. No caso das mulheres mais maduras, e aí a gente está falando no climatério e na menopausa, isso vai ter um agravante ainda maior, porque a gente tem uma transição cardiometabólica muito grande. E só essa transição cardiometabólica já nos mostra uma incidência maior de HVE e um padrão de disfunção diastólica muito maior do que em relação às adultas jovens, o que nos dá um padrão de IC maior com o IC-FEP. Isso é bem claro. E com relação à doença isquêmica, nós sabemos que a doença isquêmica vem aumentando a mortalidade das mulheres no mundo, e no Brasil não é diferente. Ela é a principal causa de mortalidade em mulheres ainda. E a gente tem um viés de não saber qual a real extensão disso tudo, porque elas são historicamente subrepresentadas nos estudos clínicos. A mulher vive subindo um degrau atrás quando se fala de estudo clínico, porque a porcentagem delas é normalmente em torno de 30%, e hoje, porque se tornou um normativo mundial que não se possa fazer um estudo clínico sem pelo menos 30% de mulheres. Mas acontece que existe diferença na apresentação de sintomas, no diagnóstico para uma DAC obstrutiva e até na triagem diferencial quando essa mulher chega na urgência. A avaliação, o tratamento precoce na mulher com isquemia miocárdica não é
tão, vamos dizer assim, indicado como é no homem. E isso contribui para todos os resultados que nós temos desfavoráveis nos estudos em relação aos homens. Isso é um fato. Vejam que no estudo Virgo, com mais de 2.000 pacientes com infarto, 68,9% eram mulheres. É um dos poucos estudos em que a gente tem um percentual de maioria feminina. E a presença de hipertensão trouxe para nós uma odds ratio de 2,87 em mulheres versus 2,19 em homens, o que mostra que a hipertensão arterial tem uma importância primordial dentro do contexto da mulher, da doença isquêmica. E quanto à insuficiência cardíaca? Será que é a mesma coisa? Vejam que nós conhecemos os mecanismos fisiopatológicos relacionados à insuficiência cardíaca da mulher. É uma interseção entre a ativação do sistema renina-angiotensina, que termina fazendo um remodelamento do ventrículo, tem lesão endotelial, vai interferir na idade vascular, microcirculação e disfunção diastólica. Isso nós já sabemos. Mas como que isso acontece? Como é que acontece essa progressão da hipertensão para IC? Vejam os senhores que nós temos dentro da paciente hipertensa, né? A gente já conhece isso. Uma série de ativações neurohormonais, endoteliais, citocinas, né, fatores de crescimento, tudo isso está envolvido e isso vai levar categoricamente a um aumento do índice de massa, a uma mudança estrutural da parede da artéria, isso vai levar a uma miopatia, uma disfunção de átrio esquerdo, vai levar a uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, vai levar a uma disfunção sistólica e diastólica, e aí é que chega o fator relacionado à mulher, porque tudo isso aqui a gente sabe que é comum, mas a mulher, ela faz um padrão mais característico de insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada. Ela tem mais inflamação, mais ativação das enzimas, mais dano endotelial. Essa aterosclerose tem uma progressão diferente, ela é menos obstrutiva. Então, existem sim diferenças, mas a realidade é que a gente tem um padrão de ICFEP maior na mulher. E uma das coisas que interfere nessa avaliação de padrão, ela tem vamos dizer assim, um histórico que eu diria até bíblico, né? Se nós observarmos em toda a história do mundo, um dos padrões mais comuns entre as mulheres, principalmente as mulheres maduras, é a obesidade. A gente sabe, pelo padrão que aumenta de disbiose na menopausa, o metabolismo que é mais lentificado, o aumento de peso, tudo isso leva as mulheres terem um maior grau de obesidade. E a obesidade hoje é indicada, é acusada, está na berlinda como uma causa de hipertensão, uma causa secundária de hipertensão. E quando a gente fez recentemente essa análise com o uso de MRPA, onde nós levantamos um percentual de mulheres que entre 18 e 75 anos, observem os senhores que a coluna marrom, que significa MRPA anormal, ela estava exatamente localizada nessa fase pós-menopáusica. Ela estabiliza um pouco e a partir dos 75 anos ela começa a subir de novo, onde a adesão medicamentosa para o tratamento da hipertensão é menor. Esse é um trabalho que a gente publicou agora, em 2025, no Congresso Brasileiro de Cardiologia da Mulher, e ficou muito claro que tem um padrão relacionado ao IMC. Observem que os IMCs mais elevados, a IMC acima de 30, eles estão mais relacionados ao nível elevado da MRPA, juntamente com a faixa de idade, sugerindo que a gente tem uma intimidade, vamos dizer assim, muito grande entre esses fatores. Então, quais seriam os fatores de risco que poderíamos ajudar a prevenir? Não só a ICFEP,
como a ICFER, porque em algum momento, se essa paciente não é tratada, ela sai de um padrão de preservada e passa para um padrão de produzida, de reduzida, porque realmente a gente parece ter apesar de serem duas doenças independentes, mas parece ter uma ligação muito íntima. Vejam que reduzir peso e controlar a pressão são extremamente importantes, tanto para a prevenção como para o tratamento da ICFEP, da ICFE. Então, controlar os fatores de riscos também na gestação inclui controlar hipertensão e obesidade. A gente precisa tirar da imagem dos nossos pacientes que grávida tem que comer por 2, que se está engordando é porque está juntando comida para o bebê, e que nós estamos construindo um final de gravidez talvez catastrófico se a gente tiver uma gravidez que evolua com pré-eclâmpsia, por exemplo. Aí é que a gente fala, né? E aí a gente começa a entrar na seara da doença hipertensiva da gravidez. E durante muito tempo parecia que era isso aí, ó, que a gente tinha, quando falava em hipertensão, tinha que ser uma mulher grávida. Então essa foto para mim é muito representativa, porque é um útero com uma menina que já está com o bebê. Parece que a doença hipertensiva na mulher ela era limitada apenas à gravidez. E a gente sabe que não é bem isso. Então, a gente sabe que a doença hipertensiva na gravidez, ela tem uma classificação hoje muito ampla e que a gente precisa estar muito atento. A doença já crônica, pré-existente, que é uma coisa que chega muito comumente nos nossos consultórios, aquela mulher que já chega grávida, inexoravelmente usando BRA e IECA, o que é pior ainda, porque quando ela chega para nós, já passou, inclusive, o primeiro trimestre da gravidez, que é o trimestre mais teratogênico no uso dessas medicações, e temos o que nós vamos começar a falar de complicação. Então, a gente tem pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que, na realidade, são apenas evoluções do mesmo cenário, considerando a pré-eclâmpsia paciente que traz sinais clínicos e laboratoriais, como alteração da proteinúria, como edema, como níveis pressóricos, principalmente acima de 16/10, ou igual ou maior a 16/10, a eclâmpsia, quando a gente tem desse quadro a evolução para o estado de convulsão, mas nós temos pacientes que mistam as duas coisas, que já têm hipertensão crônica e evolui com uma pré-eclâmpsia superposta. E a hipertensão gestacional, essa que aparece após a 20ª semana de gestação. Na pré-eclâmpsia anterior, a gente sabe que a paciente já é hipertensa. Além disso, nós não podemos esquecer da hipertensão do avental branco e da hipertensão mascarada. O período da gravidez é um período extremamente sensível para a mulher, onde todas as transformações, não só corporais, mas as transformações, principalmente psicossociais, interferem muito no estado de ansiedade, de aumento de vontade de comer e aí aumento de peso. Então, a gente precisa ter um diagnóstico preciso da hipertensão do avental branco, da hipertensão mascarada nesses cenários, e uma hipertensão que às vezes se conhece pouco, se fala pouco, que é uma hipertensão gestacional transitória, às vezes decorrente dessas adaptações, dessa fase que ainda está começando a amadurecer, aceitação, gravidez não planejada, né? E ela se normaliza normalmente em 12 semanas pós-parto e fica sem tratamento. Sem tratamento, ela consegue evoluir a uma hipertensão mais leve, menos grave. E a hipertensão que é pós-parto especificamente, que ela pode acontecer entre 12 semanas e 6 meses pós-parto. O parto, a gestação e o parto, eles terminam para o obstetra após o bebê nascer. No máximo, mais 30 dias, vamos dizer assim.
No nosso caso da cardiologia da mulher, não. Nós temos mais 4 meses, mais um trimestre de avaliação dessa mulher e ainda segmento aconselhado por mais um ano. E a hipertensão, que é inclassificado. A gente não consegue definir, porque a gente não sabe. A mulher não sabe se tinha pressão alta antes da 20ª semana ou se não tinha, e aí a gente não classifica. Então, esses estados, eles trazem, e a gente já conhece. Mas como é a relação dessa hipertensão e a doença hipertensiva da gravidez junto com a IC? Vejam os senhores que mulheres com distúrbio hipertensivo na gestação, elas demonstram uma disfunção biventricular e remodelação muito maior do que as mulheres que não têm nenhum processo hipertensivo. Após o parto, ainda que nesse período, nesse primeiro ano, tem um risco aumentado para os fatores de risco clássicos, como hipertensão, DRC, dislipidemia, diabetes. E nas 2 primeiras décadas, então, vejam que esse segmento, ele não pode ser solto. Após uma doença hipertensiva, principalmente se essa mulher teve uma pré-eclâmpsia, elas apresentam taxa aumentada de IC, mantém hipertensão crônica, doença isquêmica e doença cerebral. Mulheres com gravidez hipertensiva, elas podem desproporcionalmente ser afetadas pela ICEPEP durante ou após a gravidez. Então, não adianta deixar solto. E uma grande temeridade na doença hipertensiva, sem dúvida, é o AVC. Nós sabemos muito bem o quanto essa doença traz uma morbidade para todos os gêneros, com a mulher não seria diferente. O detalhe é que a mulher ela é muito mais propensa a fazer AVC durante a gestação. E é por isso que a gestação ela tem que ser muito bem gerenciada e manter essa pressão abaixo de 14/9, depois do estudo SHAP, que foi publicado em 2022, não existe mais dúvida que é esse o objetivo. Então, tratar a hipertensão na gestante é igual a tratar em qualquer outro paciente, porque a hipertensão é o principal fator de risco para o acidente vascular encefálico, principalmente para o hemorrágico, e nas mulheres nós temos uma série de fatores que parecem influir ainda mais. Nós temos um percentual de hemorragia hipertensiva, dissecção de artéria, vasoconstricção, existe uma instabilidade, até hipercoagulabilidade, que propiciam a facilitação e a maior prevalência em mulheres jovens gestantes do que em mulheres não gestantes. Isso é tão importante que agora, em 2024, foi publicado um guideline para prevenção do AVC e teve um capítulo muito interessante para mulheres grávidas. Então, está recomendado que em gestantes ou início após partos, pacientes com hipertensão grave, e o que a gente considera grave no gestante? 160 por 110 é grave. Você mediu 2 vezes no intervalo de 15 minutos, tem que ter uma meta de 14/9. E esses pacientes com doença hipertensiva, você tem que tratar e lembrar a essas pacientes do risco do AVC, porque se elas não tiverem consciência disso, elas não vão acreditar. Outros fatores relacionados a AVC, e cada vez mais se descortinando, doenças ginecológicas que antes eram dadas especificamente com ginecológicas. Por exemplo, a endometriose. É preciso avisar a todas as nossas pacientes, inclusive familiares que são portadoras para a endometriose, que nós temos um risco, que essas mulheres têm um risco maior para acidente vascular cerebral. E a gente tem que, nessas mulheres, ainda ter mais cuidado com os fatores de risco, né? Não fumar, não aumentar peso, dislipidemia, diabetes, porque se somam nesse contexto. Lembrar que as pacientes que fazem contracepção hormonal, como a gente falou, a gente viu que em 5 anos existe um aumento linear em 12% e 13%, a gente tem que ter muito cuidado nessas pacientes,
com as doses, com os medicamentos e com os fatores de risco. Porque o uso de contraceptivos, a gente tem que ter muito cuidado em pacientes que têm enxaqueca com aura, por exemplo, que a associação com AVC chega a ser assustadora. E, é claro, falar na menopausa, porque quando começa a falência ovariana, seja ela precoce ou seja ela prematura, prematura antes dos 40, precoce antes dos 45, ela aumenta o seu risco para AVC do mesmo jeito, né? E a gente não pode deixar essas mulheres descobertas do conhecimento e das oportunidades de evitar isso. Quase terminando, doença renal crônica, que a gente tem trabalhado muito intimamente com a doutora Susan Carvalho sobre isso, e a gente vê doença renal crônica, os nossos olhos se abriram. Eu acho que se abriram como se abriram para quando eu acompanhei o Rodrigo na arritmia, como minha vida mudou, trabalhando também com doença renal crônica. Então, vejam os senhores que nós temos fatores específicos do sexo feminino na doença hipertensiva renal. Primeiro, que o estrogênio, que a gente fala tanto de proteção coronária durante essa fase de produção autônoma mesmo, produção intrínseca, mas ele também é nefroprotetor. Então, quando você perde isso na menopausa, você tem uma perda dessa proteção, tem aumento de risco e, consequentemente, aumento de PA e, consequentemente, aumento de risco, além da ativação do sistema renina-angiotensina, com mais dano vascular e com mais dano renal. A doença hipertensiva renal, lógico, ela vai decorrer da hipertensão crônica, não tratada e, principalmente, não detectada. E é uma das principais causas de doença renal, a gente sabe que é a hipertensão. E as mulheres, com seus fatores hormonais, com seus fatores obstétricos, isso aumenta ainda mais. O CADIGO de 2024, ele diz claramente que mulheres com doença renal crônica correm o risco de resultados adversos associados à gravidez, como progressão da sua doença renal e complicação adversa da própria gravidez. E a doença hipertensiva renal, caracterizada por lesão renal secundária à hipertensão sistêmica, representa uma das principais do mundo, principais causas do mundo. E o incrível é que, apesar de apresentar essa progressão geralmente mais lenta nas mulheres, mas elas são mais subdiagnosticadas. Elas são diagnosticadas em estágios ainda mais avançados. E aí, essa diferença pesa no final das contas. Vejam que nesse outro trabalho que a gente também apresentou agora no Congresso, nós fizemos, junto com a doutora Susan, a ação de rua no município de Nossa Senhora do Socorro. Nós fizemos o ano passado e fizemos agora também. E aí nós vimos, numa amostra de 55 mulheres, níveis de creatinina que foram obtidos de forma point of care, né, como se fosse uma glicemia, que variaram de 7,60 a 5,4. Vejam que a média que nós fizemos foi em torno de 2,6. E nós fizemos também a análise desses pacientes junto com o sumário de urina e mostrou uma proteinúria em torno de 20% dessas pacientes. Na ação desse ano, nós tivemos um percentual de quase 35% de pacientes alterados. Eu estou falando só de mulheres, né? Essas amostras a gente fez com homens e mulheres, mas aqui eu coletei para o nosso congresso só de mulheres. Nós já coletamos aqui 106 mulheres e 37,1 com alteração. Né? Foi 34,9 nos 3 dias, que foi Estância, Aracaju e Socorro. Então, vejam que nós tivemos um percentual de 68% dessas pacientes tinham hipertensão e 44% tinham diabetes mellitus e não sabiam que tinham função renal já alterada. E a menopausa? Bom, a menopausa é esse monstro, né? De milhões de formas, de milhões de apresentações. Cada mulher sente e sofre a menopausa de uma maneira. Ela é e vai ser sempre o maior incômodo da mulher durante sua vida, mas a realidade é que a mulher ela já nasce carregando pedra, desde novinha.
E aí ela começa a envelhecer, a primeira coisa que ocorre é insônia. É um dos piores distúrbios, porque o sono é um grande regulador da pressão. Você dorme mal, você não consegue dormir, você engorda, você começa a engordar. Isso é desgastante não só para o peso, mas é desgastante para a autoestima da mulher. E isso interfere profundamente no seu estado psicológico. Além disso, a gente começa a ter maior facilidade de tromboses, de varizes, de distúrbios de vasculopatia periférica. Uma tendência muito frequente ao processo depressivo. As mulheres entram em depressão muito fácil na menopausa, mas, sem dúvida, o grande terror da menopausa são os fogachos, os sintomas vasoativos. Eu disse lá no congresso que nem o cão aguentou, por isso que fogacho é específico para a mulher. Esse é um sofrimento que nós temos que reconhecer e tratar, porque a mulher vive no olho do furacão nessa condição. E no caso das mulheres que têm hipertensão controlada, e sintomas vasomotores intensos, até de moderados a intensos, elas podem sim usar a terapia hormonal da menopausa, porque vai ajudar a reduzir os seus sintomas, e isso vai ser um adjuvante para que ela não tenha picos hipertensivos, porque ela se sente mal, ela vai piorar o seu estado, e quando for usar, preferir essa terapia estrogênica de forma transdérmica, principalmente se a paciente tem associado obesidade, dislipidemia, diabetes e síndrome metabólica nesse contexto, que são extremamente comuns. A gente não tem como entender como alguém, nos dias de hoje, ainda pode desmerecer uma queixa hipertensiva na mulher. E muitas mulheres, nesse caminho, elas permanecem anônimas nas suas lutas e nas suas trajetórias, e nós, do Departamento de Cardiologia da Mulher, fazemos questão de acabar com esse anonimato. Aqui, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo Egito, Pesechet, a primeira médica do Antigo Egito, está aqui minha homenagem a ela, e uma outra homenagem ao doutor James Baird, da Irlanda, que durante 40 anos ele serviu como soldado no Império Britânico, se destacou na Batalha de Waterloo, foi ele quem realizou a primeira cesariana bem-sucedida da África. E o doutor James Baird morreu, e aí se descobriu que, na realidade, ele era Margaret Anne Buckley, que só foi descoberta porque sua criada foi trocar sua roupa. Uma mulher que teve que esconder seu gênero a vida toda para exercer a medicina. Dessa forma, nós continuamos sendo fênix, nós continuamos ressurgindo, lutando para sermos reconhecidas nos estudos, no diagnóstico, no tratamento, equiparados na mesma vontade de fazer ciência e fazer ciência bem também em prol das mulheres. Eu não podia deixar de convidá-los para o Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia, em São Luís do Maranhão, de 31 a 2 de agosto. A gente conta com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Olá, Sheila, legal. Parabéns aí pela apresentação, né? Rica, muito bem elaborada, né? Como sempre, né? E mostrando que, sem dúvida nenhuma, existem nuances da mulher que vale a pena sempre se destacar em relação ao homem, né? Sheila, eu acho que vale a pena você descompartilhar aí para ficar melhor. Tá. Uma certa ocasião, um colega descompartilhou. Um colega Compartilhou. Quando estava se referindo ao departamento de cardiologia da mulher, dizia: rapaz, será que precisa isso? Porque daqui a pouco vai ter departamento do homem baixo, do homem gordo, não sei de que, barará. E você mostrou aí. E o pior é que esse colega é um dos maiores nomes. O maior nome da cardiologia brasileira. Amado por todos, exatamente. Não, esse é o cara que isso dele tudo merece e tal. Mas você mostrou aí uma série de pontos importantíssimos
que a gente deve considerar no fato da mulher em si. Eu queria só, uma coisa era fazer um comentário, outra uma pergunta. O comentário, quando você disse, e a gente vê que isso sempre está sendo ressaltado, por exemplo, no contexto do controle da hipertensão, a importância de você fazer o controle fora do office, do consultório, né? Bem, e aí eu queria voltar a lembrar que aquele estudo que nós fizemos aqui, que até já comentei aqui por ocasião, quando o Eymar estava aqui, comentei agora em São Paulo, esse final de semana, tive um evento que tinha integrado o chefe do setor de hipertensão do Dante, uma série de pessoas, e que, assim, de certa forma, desconhecem que eu acho que as diretrizes deveriam considerar que precisa, por exemplo, quando você faz a questão fora do consultório, sobretudo a automonitorização, não digo a mapa em si, mas a automonitorização, a importância é que isso seja orientado, porque o nosso trabalho, que tem aquele acrônimo de ANOPA, que é a automonitorização não orientada, que é o que se faz no dia a dia, ele, da minha ótica, ele prejudica mais do que ajuda. Então, eu acho que isso é um ponto que eu até já conversando com o Eymar, que não bate com a tese dele, porque fica parecendo que eu estou contra, que nós somos contra a automonitorização. Não é. Aí nós somos contra a automonitorização não orientada que todos nós passamos no dia a dia. Só não passa quem não atende o paciente. Pronto. Isso é um comentário. E a pergunta, quando especificamente você mostrou que tem muitas nuances, a diferença da menopausa, dos aspectos estrogênicos, dos aspectos específicos da gestação. Em termos de tratamento, você vê alguma coisa assim, por exemplo, que faça diferença entre o homem, por exemplo? Por exemplo, logicamente, eu sempre digo, eu vou para um aspecto mais vamos supor, de estética, ou de a mulher se incomodar mais. Eu digo sempre assim, a gente considerando que hoje em dia o tratamento da hipertensão, a gente dificilmente começa com monoterapia, geralmente é dupla. Eu digo, quando eu vou para o homem, eu vou com um BRA e amlodipina. Na mulher, eu vou com um BRA e um diurético, porque a mulher não tolera edema do mocotó. Mas eu digo assim, isso é do ponto de vista estético, mas existe alguma coisa de um remédio funcionar, assim, uma classe melhor na mulher ou não? Eu queria só ouvir sua opinião sobre isso. Então, depois Luiz André já está querendo ali, já levantou a mão. Quando a gente não sei se todos estão sabendo, mas a nossa nova diretriz, a 2025, ela está saindo, ela vai ser agora mostrada no Congresso Brasileiro, né? Ela vai ser publicada no Congresso Brasileiro. Nós temos a alegria de ser uma das autoras e, logicamente, falando sobre mulher, né, a gente teve a alegria de ter, pela primeira vez, numa diretriz de hipertensão, um capítulo dedicado à hipertensão na mulher, não à doença hipertensiva na gravidez. Então, a gente está muito feliz com isso. Mas, assim, se nós formos analisar os guidelines do mundo inteiro, inclusive a nossa diretriz, não existe uma diferença de tratamento e as mulheres elas estão propensas a usarem todas as classes. Mas existe uma diferença de absorção e sintomas colaterais, a depender da fase da mulher. Na menopausa, os sintomas relacionados à IECA, por exemplo, principalmente a tosse, são muito maiores do que homens e mulheres não menopausadas. E a sensibilidade ao bloqueador de cálcio também. A gente sabe, por exemplo, que os diuréticos, isoladamente, já foi uma coisa muito prescrita em hipertensão sistólica do idoso. Você sabe disso, né? Mais do que ninguém. Só que hoje a gente tem um conceito chamado idoso frágil. Então, não pode mais rotular. Não dá mais para rotular. Bota idoso frágil, bota idoso para fazer hipertensão, para fazer. E nas mulheres, o diurético responde muito bem. Você está corretíssimo. Mas é preciso monitorar. Se nós formos dizer, não existe um remédio que é só para a mulher, não. Mas elas são realmente mais sensíveis ao bloqueador de canal de cálcio. Eu me lembro, quando eu estava na residência,
Clóvis dizia assim, eu não sei porque mulher reclama da vida, a vida inteira que tem perna grossa. Quando eu arranjo um remédio que deixa ela de perna grossa, ela vem reclamando para mim. Mas é a realidade. A mulher é mais sensível, não se tem uma certeza se é pela estrutura apenas vascular ou pela sensibilidade do fármaco especificamente. Mas tem esses 3 pontos. É a questão do diurético, lembrar que as pacientes menopausadas têm que avaliar também para a fragilidade da idade, é um ponto. O segundo é que IECA, elas fazem mais tosse, e anlodipino também. Então, fica aquela coisa, né? Tentar um BRA e um diurético não metabólico. Lembrar que a indapamida tem uma potência boa, né? O não metabólico, não tiazídico, como a hidroclorotiazida. E um beta-bloqueador de nova geração, que hoje vem sendo revisitado as suas análises, né? Não estou falando de estar usando propanolol nem atenolol, mas bloqueadores já com vasodilatador, com óxido nítrico, que possa ajudar um pouquinho mais. Mas, especificamente, se eu tenho um medicamento que é proibitivo para a mulher, só durante o estado gestacional. Aí não. Aí nem IECA, nem BRA, nem espironolactona. Uma outra coisa importante é que mulher, você usar espironolactona foi uma das coisas que mais beneficiou também para esse CEFEP. Você lembra que no estudo de CEFEP, nós tivemos, foi com, ainda que tenha sido já há algum tempo, mas a gente teve uma resposta melhor em mulheres. E a gente tem analisado alguns casos especificamente, a gente está fazendo uma série de casos com sacubitril valsartana em hipertensão resistente. E associados com espironolactona, a gente tem tido um resultado bem agradável. É um número pequeno ainda, mas a gente está começando a observar. Um dos casos eu levei, inclusive, foi outro caso que eu levei para o congresso também. Perfeito. Acho que eu respondi. Obrigado, respondeu sim. Então, na sequência, nós temos Luiz André, depois Tiago, depois Rodrigo. Luiz. Sim. Oi, Shelinha, boa noite. Oi, amor. Em paz. Eu queria te parabenizar mais uma vez, como sempre, por mais uma brilhante apresentação. Você Obrigada. domina muito a ciência hipertensiva e a ciência da cardiologia da mulher com brilhantismo, como sempre. Obrigada. E eu queria te fazer, na verdade, são 2 perguntas, observações, né? Eu tive recentemente um caso de uma paciente minha em que ela teve uma doença hipertensiva complexa pós-parto e ela chegou a usar 5 antihipertensivos na sequência. E eu vim manejando com ela e ela tinha uma preocupação com a estética muito grande. Então, eu consegui convencer ela a investir mais nas medidas não farmacológicas, principalmente em exercício, treinamento, dieta. E por, assim, mérito dela, né, e monitoramento meu, a gente conseguiu tirar todos os antihipertensivos dessa paciente, depois que ela conseguiu fazer uma adesão adequada às medidas não farmacológicas. Isso foi, assim, para mim é um case de sucesso que eu gosto de falar, que realmente é tão difícil a gente conseguir fazer isso. Ela está hoje sem nenhum antihipertensivo, só fazendo atividade física. É uma vitória. E só que tem uma... essa é uma pergunta para você, sim. Você acha que nas mulheres é mais fácil ou é mais difícil essa adesão às medidas não farmacológicas? E a segunda pergunta que é um dilema que eu tenho no dia a dia, no consultório, que é como a gente encontra, assim, encontro muito paciente jovem, tenho encontrado cada vez mais paciente jovem usando contraceptivo e hipertensa, e elas ainda tem muita mulher que está usando o contraceptivo agora, mas ela tem o desejo de engravidar, né? E aí tem algumas que já tiveram seus filhos, e aí tem aquelas, as complicações pós-parto e tudo mais. E assim, como é que você lida com essa coisa de indicar
ou não indicar o contraceptivo, usar um tipo de contraceptivo que não mexa com uma anticoncepção que não mexa com hormônio, por exemplo, usar DIU, ou fazer algum outro método? Como é que você lida com as suas pacientes que são jovens, que ainda têm essa esperança, mas que não pode usar o hormônio? Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Você é suspeito. Você é parceira há muito tempo, é suspeito a falar. Mas, assim, hoje, e a gente tem batalhado muito no Departamento de Cardiologia da Mulher para instituir uma coisa que se chama planejamento familiar. Celi nos chamou, há um tempo atrás, todos nós fizemos um posicionamento sobre saúde cardiovascular da mulher, e esse era um dos pontos mais importantes, exatamente por conta disso. Uma das coisas que a gente precisa orientar o paciente, primeiro, a hipertensão está sob controle? Tá, tudo bem. É aquilo que eu falei, está sob controle, a gente pode usar a contracepção oral, desde que essa paciente não tenha as eventuais contraindicações, como trombose de repetição e enxaqueca com áurea, que são as mais frequentes. Se isso acontece, aí a gente vai juntar outra diretriz junto da paciente, que é da espiritualidade e religiosidade. Porque o DIU, para algumas mulheres, ela tem uma concepção de abortivo. E aí você tem que entrar nessa seara de uma maneira muito cuidadosa para saber se ela aceita. Quando eu tenho esse espaço, eu aconselho o DIU e aí peço à ginecologista da paciente que avalie essa possibilidade, para que ela possa gestar num próximo momento, certo? Mas eu aconselho, sim, para o uso do DIU. Camisinha é aquela coisa, né? É roleta russa, né? A gente pode usar, mas é roleta russa, pode dar certo, pode não dar certo. Os outros contraceptivos, como coito interrompido, é pior ainda. Então, na real, o que fica é contracepção injetável, contracepção oral ou DIU. Se ela não pode usar medicamentosa, injetável ou oral, eu oriento o DIU, sim, eu converso, eu explico, mas isso para na barreira religiosa. Quem tem essa barreira religiosa normalmente não vai aceitar o DIU. Aí você pode me dizer, Sheila, mas a barreira religiosa, ela fala para todo tipo de contracepção. Isso a gente está falando na religião católica, por exemplo. A religião espírita, ela contraindica o uso do DIU. Então, a gente tem que ouvir. Tratar a cardiologia da mulher é muito ouvido, você tem que ouvir muito, conversar, para poder entender. E a outra pergunta, primeiro, parabéns por você ter conseguido isso, né? Porque é uma grande vitória você conseguir controlar a sua paciente, só lembrando que quando essa paciente entrar no climatério, tá? No climatério, esse seu controle, ele ainda vai ter que ser mais rígido, porque é exatamente nessa fase, na transição metabólica para a menopausa, que a gente vai ter mais distúrbio e distúrbio hipertensivo associado. Aí ficar mais de olho mesmo, puxa a correia, tem que ficar mais junto. Respondi, Lu? Mas você acha que as mulheres são mais aderentes ou menos aderentes às medidas? Depende da classe social. A mulher é mais aderente quando ela tem uma classe social e um nível de educação maior. Aliás, nível de educação, acesso à saúde e processos psicossociais são considerados hoje como fatores de risco em emergentes. Dentro da nossa diretriz, a gente fala isso bem claramente. E a mulher que conhece mais, ela faz mais. Mas uma mulher que tem 8 filhos, morando num barraco, tem que alimentar os 8 meninos, ainda trabalha fazendo faxina, a dificuldade dela se manter aderente é muito grande, porque ela primeiro tem que sobreviver. Então, isso não tem nenhum estudo que seja robusto, né? Mas eu estou falando de evivência, aquilo que eu vejo quando eu trabalho com mulheres do SUS e trabalho com mulheres de um nível socioeconômico melhor. Perfeito. Agora, Tiago,
Tiago Nascimento, expert em hipertensão. E aí, Tiago? Nosso representante, né? Acabando a gestão dele agora em dezembro, uma gestão linda no departamento orgulhosíssimo de tê-lo como representante de Sergipe nessa gestão, nesse biênio que nós estamos terminando agora. Perdão. Parabéns, Sheila. Foi ótima a aula, bem bonita, muito ilustrada. Você sempre faz um passeio por tudo e a gente fica babando aqui com as imagens. Ficou bem legal. Eu queria fazer uns comentários aí a respeito do que o professor Souza colocou em drogas específicas para as mulheres. Eu acho que existem algumas particularidades, sim. Claro, vocês já mencionaram a história do IECA, uma sensibilidade que eu acho que está muito mais relacionada à vasculatura, né, aquele problema que as mulheres têm pós-menopausa com o sistema venoso e isso agravando a resposta dela aos efeitos adversos do cálcio, especialmente nessa época mais quentinha do ano, eu tenho tido um feedback maior de mulheres reclamando e aí, enfim, não tem jeito, o cálcio tem que sair. Mas eu acho que existem algumas particularidades em relação, por exemplo, à fase do climatério, a mulher ali naquele período que está com um quadro um pouco desautonômico. Eu tenho particularmente uma resposta muito interessante de mulheres nessa fase usando beta-bloqueadores, tá? Acho que isso é uma boa dica para ajudar no controle. E uma outra coisa interessante favorecendo ainda mais a sua escolha pelo com tiazídico, professor, lembrar que os tiazídicos, eles diminuem a incidência de fraturas, tá? Então, as mulheres pós-menopausa, com uma maior chance de osteoporose, elas acabam tendo esse benefício adicional, e aí vale a pena a gente usar, inclusive em pessoas mais frágeis, sempre, claro, respeitando alguns limites em relação à meta, né, para essas pessoas mais frágeis e até o tempo que você vai levar para atingir meta. Que eu acho que uma das grandes coisas que acontece para a gente ter os efeitos adversos no controle pressórico mais rigoroso é quando você atinge essa meta muito rápido. E aí você trabalhar num paciente mais frágil, com um alvo de pressão mais baixo, mais distante, isso vai favorecer que você consiga dar aquela meta ideal para ele. Acho que são dois pontos interessantes. E falando especificamente nessa coisa da meta, saiu no Jack há uns 2 meses atrás, não abriu, um trabalho interessante falando sobre a curva J, né, na mulher da pressão diastólica. E a pressão diastólica, ela foi um marcador de risco maior na mulher do que no homem, tá? Quanto mais elevada for a pressão diastólica, isso em idosas. E quando a gente vai para o valor mais baixo de pressão, que é a tal curva J, ela só foi marcador de risco na mulher. O homem, ele não apresentou a curva J que a gente tanto fala e que alguns acreditam que tem ou não tem, eu acho que tem sim. As mulheres têm uma superfície corpórea mais baixa, as mulheres, elas costumam, inclusive, ter VOP mais elevada, elas têm um pouco mais de rigidez arterial, então isso pode estar ligado à própria fisiopatologia do envelhecimento vascular na mulher. Acho que são particularidades que a gente tem que considerar, entendeu? E tem uma coisa também, né, Tiago, a questão da curva J, a gente precisa lembrar que os estudos de curva J que nós temos e que foram os que mais falaram em curva J, o percentual de mulheres sempre foi muito pequeno para ser expressivo e ser analisável, né? Na realidade, nós não tínhamos uma análise de curva J em mulheres, nós tínhamos uma análise naquele estudo onde o mínimo tocável tinha de mulheres e tinha estudo que nem mulheres tinham. Então, o que nós temos de histórico de curva J, a gente tem uma deficiência da representatividade de mulheres muito grande. É impressionante. As mulheres, elas fazem um envelhecimento arterial e um enrijecimento arterial bem maior do que o homem quando você compara nas idades de menopausa e com o homem. Então, eu concordo plenamente com você. Por isso que eu falo que o beta-bloqueador, seja um beta de uma geração nova, já com
com o óxido nítrico, ele é realmente, que é o nebivolol, por exemplo, você tem uma ajuda maior, você ganha na vasodilatação até mais do que na potência. Então, a associação, eu acho que a monoterapia hoje é uma coisa que está muito restrita a cenários isolados. A gente tem que trabalhar realmente com terapia associada, e mulher não é diferente. Mas acho que você está certíssimo. Tiago, eu sempre comunguei com essa ideia que você acabou de falar do diurético tiazídico, e só lembrando, né, que a gente tem que conversar com a mulher, porque a mulher é avessa a urinar muito, sobretudo pelo desconforto que existe, né, logicamente, social da mulher. E pior de tudo é que a gente orienta também que não prenda urina, por todos os aspectos que tem. Então, é um processo de você conversar, né, que ela vai ganhar pelo lado, vai ter esse desconforto pelo outro, mas não tem outro jeito. Então, eu concordo plenamente com o que essa observação que você fez aí, e realmente é uma coisa que eu uso muito na prática. Uso demais até a dose mais baixa, 12,5, né? Porque às vezes eu sempre digo assim, ó, primeiro, qual o melhor remédio antipertensivo? Eu digo, é aquele que controla a pressão. E a dose, quanto mais baixa, o melhor, se eu consigo controlar com dose mais baixa, usando, nunca deixando, como o Luiz chamou a atenção, que às vezes a gente tem uma surpresa, né? Às vezes tem pessoas que dizem, esse aqui não vai controlar, não, as medidas de higiene e dietética não vai funcionar. Mas a pessoa compra a ideia e funciona. Você, às vezes tem coisa assim que você toma um susto. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me diz assim, rapaz, como é que faço para baixar peso? O cara disse, olha, você faz o seguinte, você prepara o prato e você vai comer. Aí você, antes de começar a comer, você pega assim uma faca, corta no meio, a parte você já pede para entregar a uma pessoa pobre na rua e só come aquela metade. Eu disse isso brincando. Daqui a pouco, um parceiro que tinha anos que eu lutava, o cara parece magro pra caramba. A primeira impressão que eu tive é que ele estava com a doença consultiva. Ele disse, olha, doutor, vou dizer uma coisa, se eu seguir aquela orientação. Inclusive, já tenho até a pessoa, tem um cara na rua que meu funcionário já leva. E o cara emagreceu. Quer dizer, eu estou dizendo que às vezes você tem maneiras de tocar e que a gente não deve nunca se desestimular, entendeu? A continuar fazendo mudança de estilo de vida. Bem, e agora nosso arritmologista Rodrigo, que sempre faz perguntas inteligentes, aí seguramente vai ser alguma pergunta não de arritmia, viu, Sheila? Vem aí, vamos ver aí o que é que o Rodrigo vai falar. Meu Deus, lá vem... qualquer coisa vai cair, viu? A minha linha cai da internet. Vai cair, não? O bom é a polêmica, senão não tem graça, né, Sheilinha? Hein? Parabéns pela sua apresentação, mas lógico que eu vou para polêmica, senão não tem graça nenhuma, né? Ai, meu Deus. Veja só. A minha... pode ser uma mera ignorância minha, mas às vezes eu me questiono se é válido cientificamente separar homens, mulheres, daqui a pouco são pacientes não binários. Enfim, eu me pergunto, porque será que o sexo feminino, quando se compara com o sexo masculino, existem tantas diferenças assim, ou são, em outras palavras, o sexo isoladamente é uma variável que a gente deve valorizar tanto a ponto de, independente isso mudar tratamento, desfecho, opção de coisa, ou são outras variáveis embutidas do tipo IMC, por exemplo, o componente de massa magra, enfim, outros componentes. Porque se você for pensar na mulher, eu sei que ela tem particularidade, mas, por exemplo, uma mulher jovem, uma usa anticoncepcional, outra não usa, como você falou, usa DIU, como ao mesmo tempo tem um homem que usa corticoide para uma doença qualquer, outro não usa. Em outras palavras, são muitas variáveis e que eu não sei se, independentemente, o sexo tem essa relevância. Não sei se você conseguiu capturar esse ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, se assim for, a pergunta que fica é, vale a pena, eu não sei se existe, vale a pena fomentar desenvolvimento de trials somente de mulheres, por exemplo?
excluindo os homens. Então, é um pouco... Porque, assim, muita informação vem de análise de subgrupos, você sabe. Hipertenso, não hipertenso, homem, mulher, insuficiência cardíaca ou não, FA ou não. Ou seja, uma série de variáveis que pode ser que existam outros componentes que não necessariamente o sexo possa fazer essa diferença toda, porque senão a gente vai ter que começar a mudar o jeito de confeccionar alguns trajes, entendeu? Entendi. Então, eu vou te responder da seguinte maneira. A primeira coisa é que hoje nós temos um outro cenário que se chama gênero. E é quando a gente começa a trabalhar com transgêneros, por exemplo, que a gente vê que as diferenças ocorrem. Então, tem uma análise que foi feita com mulheres australianas, cis e trans, e quando se colocou a terapia hormonal da menopausa, houve um aumento nas pacientes que eram, em pacientes que eram cis, mas que nas que eram trans não houve alteração. Então, essas respostas, se realmente vale a pena e se existem diferenças, e os trials que estão começando a aparecer, já estão começando a aparecer com um número maior de mulheres, só vão ser respondidas se nós tivermos trials para isso. Essa que é a grande questão. Então, sai um trial agora, falando de curva J em mulher, e a coisa toma uma conotação como se fosse uma novidade. Como a gente pode saber se é novidade se antes não foi feito com mulher? A gente não entende ainda. Então, essa abordagem, ela precisa crescer. Você vê agora uma medicação que está chegando, que é o ácido bempedoico, e houve um percentual de mulheres muito alto. A análise está feita com, vamos dizer agora, com viés inverso, que o número de mulheres foi maior do que de homens na análise do bempedoico. Então, se nós não temos essa resposta, é porque nós nunca tivemos nem trabalhos que fossem 50-50. O ideal é que a gente faça um trabalho que é 50-50. Aí a gente vai ter essa resposta. Então, provavelmente, alguns trials deveriam ser feitos já discriminando homens e mulheres, inclusive para que a estatística possa corrigir isso aí. Para que você, de repente, não faça só um trial de mulheres, mas homens e mulheres, mas com um desenho e com a constituição estatística para comprovar isso aí. Exatamente. Porque, eu tenho minhas dúvidas. Por que eu estou te dizendo? Porque as variáveis envolvidas na prática médica são inúmeras. Mas as variáveis, elas estão para todos os gêneros. As variáveis, elas estão para todos os gêneros. Tabagismo, diabetes, obesidade, estresse, falta de educação, falta de acesso à saúde, nível socioeconômico, nível de estresse, elas estão para todos os gêneros. Eu fiz um trabalho... Mas isso aí, se você olhar, nem isso nem sempre é pareado numa randomização. É o que eu estou dizendo. O problema é como se faz o trabalho. Nós fizemos uma análise de burnout em mulheres médicas durante a pandemia, e o trabalho mostrou mulheres médicas. Eu não estou falando de uma população leiga, eu estou falando de médica, mulher médica. E quando a gente foi analisar a quantidade de variáveis que estavam alteradas, que nós nunca poderíamos pensar que uma mulher médica pudesse ter essa interferência. Então, assim, não se pode julgar que não é, né? Eu faço como o Luiz Cláudio Correia. Eu não acho nada porque eu não tenho um banco de dados de 20 mil doentes nenhum. Então, eu tenho que ir tentando buscar evidência. Está se começando a construir evidências? Tá. Talento? Tá. Provavelmente não vai ser para essa década e nem para a próxima. Talvez depois dos próximos 20 anos, nós tenhamos trabalhos pareados, como você está falando, e é o ideal. Eu acho que tem que ser pareado. Ou vai se cair para uma análise de subgrupo com um trabalho só de mulheres, especificamente qualquer coisa ligada à parte hormonal específica. Mas, por enquanto, a gente dizer que não existe, né, é temeroso.
é extremamente temeroso, porque nós tivemos durante anos o WHI, o WHO, falando que não se podia fazer terapia hormonal da menopausa, porque iria aumentar o risco cardiovascular e o risco de câncer de mama. E quando a gente está indo para as novas evidências hoje, a gente está vendo que tem que ser uma coisa estrógeno dependente, que a gente tem que olhar direitinho os fatores de risco. É lógico, é como tentar dizer que a semaglutida ela diminui o risco de insuficiência cardíaca, porque diminui peso. Então, quem é magrinha não tem insuficiência cardíaca. Né? Então, eu acho que o caminho é esse que você falou, é parear e partir para trials, sim, que sejam pelo menos 50% homens e mulheres. E aí a gente vai ter uma resposta futuramente, eu acho, mais fidedigna. Essa é a minha opinião. Eu posso estar errada, entendeu? Mas eu acho que o que eu vejo e o que eu vejo todo dia é isso. Todo santo dia eu vejo condições similares em pacientes. Hoje eu atendi um paciente com 130 quilos. 130 quilos com tudo errado. Tenho que trabalhar para isso melhorar. Mulher vai ter a mesma coisa? Vai, só que a mulher ainda tem os distúrbios hormonais que ele não vai ter. Entendeu? E ainda tem os doidos que ficam botando testosterona nas mulheres jovens. Ainda piora a minha vida. Né? Mas, Rodrigo, não se preocupe que vai aparecer esses estudos, porque só para você ter uma ideia, segundo demografia que eu tive acesso esse final de semana, médica do Brasil, sim, muito bom isso aí. Nós temos 635.706 médicos atualmente, e em 2035 vão ter 1.115.000 médicos. Agora, esse ano, 2025 para 2026, o número de mulheres vão passar os homens. Então, nós vamos ter mais médicas do que mais médicos agora, esse ano. E em 2035, seremos 55,7% de mulheres médicas e 44,3% de homens. Então, ou seja, como vai ter muito mais mulheres do que homens, esses estudos vão sair sem dúvida nenhuma. Eu estou brincando, viu, Chico? Então, não, diz que o médico diz que no futuro nós vamos ser atendidos por médica jovem e a gente tem que ter cuidado para não ser um robô. A gente teve um trabalho mostrando que as mulheres eram mais bem atendidas quando eram atendidas por mulheres nas urgências, diagnósticos mais precoces, intervenções mais apuradas e desfechos melhores. Então, eram mulheres que eram mais indicadas para ablação quando eram atendidas por mulheres, inclusive essa parte, viu, Rodrigo? Mais indicada para implante de devices e para o tratamento de doença coronariana. Então, o que a gente tem que investir é mais mulher intervencionista ou fazer parte de um grupo como é o MINT, Mulheres Intervencionistas do Brasil, lideranças e etc. E aí a gente briga para isso. Aí. Muito bem. E aí, Tiago, quer fazer alguma consideração mais? Eu queria fazer uma consideração sobre o que o Rodrigo comentou. Eu acho que as mulheres são diferentes, sim, pelo menos falando de hipertensão, a curva de desenvolvimento, a curva de pressão arterial ao longo da vida acompanha ela tem uma inclinação diferente no homem e na mulher, por conta das fases de vida hormonal da mulher, e isso, sem dúvida nenhuma, impacta em diversas formas no envelhecimento vascular. Faz diferença e elas são diferentes. Também acho que a metabolização de droga, farmacologicamente falando, a resposta das mulheres a drogas tem algumas peculiaridades que a gente ainda não conhece e não maneja de maneira muito embasada cientificamente, mais na vivência, mas a gente percebe diferenças na prática e tem alguns estudos nisso. Nesse sentido, eu não sei se é só pelo sexo feminino ou se tem alguma coisa genética em relação, né, influenciando, por exemplo, na metabolização de beta-bloqueadores, de diuréticos, existem diferenças. Se isso aí for um dado, precisa ver se mais adiante, se isso tem impacto nos resultados, nos outcomes, né, como se diz. Isso justifica uma mudança da forma de tratar a mulher versus o homem a ponto de mudar
resultados ou não? Eles respondem, Rodrigo, na média, de uma maneira gente- parecida, entendeu? Apesar de uma fisiologia, digamos, diferente, né? A gente tem alguns trabalhos que são geradores de hipóteses, mas que indicam que, inclusive, as metas pressóricas precisam ser diferentes, tanto para você iniciar tratamento na mulher, como também o valor de meta que você vai atingir nessa mulher, como foi um desses dados agora do trabalho que eu citei agora do Jack de 2 meses atrás. Então, a gente deve caminhar para alguma coisa de entender melhor o que esses dados estão querendo mostrar para a gente. Então, eu acho que se a gente futucar muito, se a gente fizer mais alguma coisa, a gente vai encontrar diferenças que podem mudar um pouco do nosso tratamento atual. Eu acredito nisso, sim. E acho que essa coisa da testosterona, como Sheila falou, está atrapalhando demais mesmo as mulheres nesse pós-menopausa, as mulheres que têm acesso à reposição hormonal e que fazem essas coisas todas, com esses chips todos, nossa senhora, elas estão adoecendo de uma maneira que a gente não via e a gente não sabe bem para que lado vai também. Esses chips têm atrapalhado a reposição de testosterona, é a regra na maioria de mulheres, das mulheres do nível socioeconômico mais elevado, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto com muita frequência no consultório e trazendo mais doença do que eu esperava encontrar para aquela mulher. E aqui só uma coisa que eu não comentei da outra, sobre o que o Luiz André falou, eu acho que as mulheres aderem menos ao exercício físico. Eu acho que elas têm diversos... Principalmente se elas tiverem uma classe social mais baixa. Esse realmente porque ela mulheres, não começa. A mulher de classe social alta... Porque ela está sempre sobrecarregada, mas... exatamente. E a classe social mais alta se torna um fetiche, uma coisa de beleza, mais até do que saúde. Mas ainda é exatamente aí que entra o cara da testosterona, né? Mas na hora socialmente, ainda essa mulher que sai para cuidar da amiga, ainda essa mulher que sai para cuidar do pai e da mãe, mais do que os homens. Então, ela acaba tendo uma adesão linear menor do que os homens à atividade física, eu acredito. Agora, elas comem melhor também. É verdade. Perfeito. Bem, Shelinha, eu acho que já atendeu, né, a todas as nossas expectativas. Muito parabéns, feliz. Parabéns. Só aqui eu vejo o Rodrigo na telinha. Então, parabéns mais uma vez, né, por essa brilhante exposição e um debate fantástico, né, porque o legal é quando gera debate, né, então isso é interessante, e as perguntas polêmicas de Rodrigo, provocadoras, são muito importantes, né, para todos nós. Com certeza, né? Tem que ter. Então, é isso eu sempre parabenizo que ele está aí presente sempre, e veja bem, discuta, não é só de arritmia, não. Qualquer tema aí em cardiologia, etc., ele está, né? Parabenizar também os comentários aí de Luiz André, de Tiago também, todos muito pertinentes, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi mais uma noite muito lucrativa para a nossa cardiologia e quero mais uma vez agradecer, Sheila, dizer que sempre venha participar da nossa reunião, que você sempre foi uma assídua, né, participante, então sempre as telas estão abertas, né? Mas não, eu tenho participado, é que eu tenho participado quietinha. Eu sei. Não, mas como eu estou dizendo, você sempre foi, desde a época de presente, sempre, né? Desde o final da Desde sempre. É só olhar as atas lá que está seu nome lá. Entendeu? Tá bom. Então, pessoal, eu queria também agradecer a presença de todos e dizer que na próxima semana, o Fé em Deus, teremos mais uma reunião magna do nosso serviço de cardiologia. Até lá. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.